E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre literatura ainda, tá? E sobre uma grande mudança que vai acontecer na literatura desde da época em que nós estávamos tratando antes, tá? Que era o realismo, o romantismo, o parnasianismo, ok? Então, no início do século XX, lá na Europa, onde a maioria dos movimentos artísticos surge para depois se espalhar no mundo, naquela época, tá? As ideias começaram a mudar e a arte mudou, tá? Tudo isso vem depois para o Brasil, certo? Com um outro nome que nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas vocês precisam saber que isso aconteceu lá na Europa, por que aconteceu, e esses movimentos que aconteceram nessa época lá influenciaram muito o nosso modernismo aqui no Brasil, certo? Então, o que estava acontecendo no mundo? Houve a segunda revolução industrial, o surgimento de muitas coisas que nunca tinham existido antes. Então, iniciou-se aí a luz elétrica, né? O uso de gasolina como combustível no carro. Então, a vida começou a se acelerar nessa época e isso modificou o pensamento das pessoas, inclusive o pensamento dos autores, certo? Que também viviam aquele momento. Então, na Europa, vai surgir nessa época o que a gente chama de vanguarda, tá? São 5 vanguardas. São elas: futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e dadaísmo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Diante de todas essas modificações, então, que as pessoas estavam passando nessa época, você imagine, nós estamos aqui, a gente tem tudo isso, tem toda essa tecnologia, mas imagine que a gente vivesse sem nada disso e de repente surge uma forma de luz dentro da casa diferente. Você aperta um botãozinho, a luz acende, tá? Então, as charretes, né, que eles usavam antes, aí de repente eles passam a utilizar carros movidos a gasolina, etc. Gente, é uma mudança muito grande de vida. Chega uma coisa que faz as pessoas pensarem de forma diferente em tudo, tá? Então, é por isso que surge também na arte essa diferença de pensamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas vanguardas que surgiram, né, nas artes. Então, na literatura, na pintura, certo? Por causa desse contexto que eles estavam vivendo. Então, a gente tem a primeira que eu vou falar, que é o futurismo. O futurismo, na vanguarda futurista, eles queriam deixar bem assim exposto em tudo que eles faziam, tá? Fosse texto, fosse esculturas, fosse pinturas, eles queriam deixar bem claro ali o novo ritmo de vida que eles estavam vivendo, tá? Tudo que era novo. Então, muitas vezes, num poema, eles vão colocar o barulho de um carro, por exemplo, tá? Numa escultura, eles vão mostrar uma pessoa em movimento. Você consegue ver o movimento, tá? Na escultura. Não é algo parado. Então, o futurismo, ele vai mostrar muito essa movimentação da vida nova, dessa vida mais rápida, dessa loucura, tá? E tudo que estava acontecendo naquele contexto. A luz elétrica tinha chegado, os carros, etc. Então, o futurismo, ele vai colocar bastante na arte tudo isso que estava acontecendo no contexto, tá? O surrealismo também foi um grupo de artistas aí que pensou o que era o surrealismo? Era você não pensar só nas coisas na realidade ali, tá? Vocês sabem que a gente, antes disso, estava existindo o quê? O realismo na literatura, né? Que é você colocar tudo exatamente como é. Então, também cansaram-se disso, afinal tudo tinha mudado. E o surrealismo, ele vem para colocar na pintura, na escrita, né, nos textos, nos poemas, o surreal, tá? Uma mistura de sonho e realidade, onde você não consegue perceber se é sonho ou se é realidade. Qual é o momento em que um acaba e o outro começa, tá? Então, aquela expressão, nossa, isso é surreal, surgiu aí por causa do surrealismo, certo? Surreal é algo fora da realidade. O cubismo
Também foi utilizado muito nas artes na época e também nos poemas. Eu vou dar um exemplo como, tá? O que era o cubismo? O cubismo, quando vocês virem montagens, quadros que utilizam montagens, por exemplo, colagens, isso é cubismo, formas geométricas nas pessoas e partes que se juntam, tá? E por que tudo isso? Porque queria fugir da realidade. Sabe aquele quadro que era todo certinho, mostrando como eram as pessoas, exatamente como são as coisas? Então, o cubismo vem para destroçar isso, literalmente. Então, a gente vai repartir as coisas em muitos pedaços e vai juntar de outro jeito. Esse é o novo quadro, tá? Então, é uma nova forma de ver as coisas e de expor a forma de ver. Expressionismo, ele vem também para dar um contra naquilo que era realidade, gente, tá? Então, se antes o quadro era certinho, como eu acabei de falar, tá? Você olhava como se fosse uma fotografia num quadro. Agora, no expressionismo, o cara vai colocar aquilo que ele pensa sobre as coisas e não as coisas como ele vê. Então, por isso que a gente tem quadros tão diferentes nessa época, como o Grito, por exemplo, né? Aquele que tem o homem assim, que a gente tem até um emoji, né? Do carinha assim, que veio do quadro do Grito, muito famoso na época, que é um quadro expressionista. Então você mostra a sua forma de ver as coisas, a sua expressão, num quadro, num poema, etc. Um exemplo de poema cubista, né? Como é que seria? Você juntar partes de uma cena, por exemplo, tá? Por exemplo, alunos, escola, professor, quadro, lápis. Isso é um poema cubista, tá? Eu consigo enxergar no total desses versos uma única cena. Então, é tudo cortadinho, tá? E o dadaísmo, que foi uma vanguarda, assim, que os artistas, eles acharam que naquela época de guerra, né, de muita coisa que estava acontecendo, muitos até fugiam, certo? E aí eles falaram assim, não é possível que a gente tenha que achar que a arte precisa estar em alta no momento desse. Chega, gente. Vamos fazer uma anti-arte, tá? Nós não temos que achar que a arte tem que ser incrível agora. Então, eu vou pegar um pinico que eu tenho lá em casa, vou botar em cima da mesa, vou tirar uma foto e fazer uma exposição. Pronto. Dadaísmo. Anti-arte. Então, tudo que eles podiam fazer para destruir aquilo que era considerado arte, eles faziam e botavam o nome disso de arte, tá? Então, tudo que vocês virem que é mais esquisito em um poema ou em uma exposição, em fotos, né? Vai ser aí tomando por base o dadaísmo. Essas 5 vanguardas europeias, então, surgiram na Europa no início do século XX, tá? Futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e dadaísmo vão influenciar muito a literatura e as artes brasileiras depois, tá? Porque as coisas demoravam um pouquinho para chegar para o resto do mundo, mas chegava. E chegaram ao Brasil, tá? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que surgiu aqui com essa influência das vanguardas europeias. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!